Olá amigos, estamos aqui hoje para fazer a correção de uma das peças práticas profissionais encaminhadas aos alunos, que trata-se de uma queixa-crime. Vou primeiramente fazer a leitura aqui do caso, para que vocês se relembrem da hipótese. Logo em seguida, nós apontaremos os pontos principais aqui a nível de correção, de modo que vocês compreendam o problema e o objetivo proposto em relação a ele. Bem, peça proporcional faz a seguinte narrativa. A cidade de Santana é conhecida por seus atrativos noturnos. Apesar de ter somente 40 mil habitantes, tem toda a estrutura de cidade, shoppings, praças e um belo fórum. Nela mora Regina, bela moça, estudante de administração de empresas. Ocorre que Richardson, consultor, filho de um grande empresário, se enamorou da moça e tentou de todas as formas conquistá-la sem sucesso. A garota era funcionária do escritório do pai do rapaz e foi demitida 2 semanas após a última investida do pretendente, que não trabalhava na dita empresa sem justa causa. Rancoroso e vingativo, o jovem rejeitado, dotado de grande poder econômico, veiculou na imprensa um anúncio de página inteira, no dia 1º de janeiro de 2009. Aí começa a nossa primeira data relevante em relação ao problema. A partir daí, possivelmente, é o que vai constatar na questão, o examinador vai começar a enumerar os tipos penais que vem previsto na questão. Então, a primeira noção para se colocar aqui acerca dessa peça, já se pode fazer uma breve parada para se fazer a análise. Então, já se verificou que a vítima dessa situação é a Regina, que na peça problema vai ser justamente a querelante. E o autor dessa infração penal vai ser a pessoa de Richardson, que na peça vai ter a denominação de querelado. Primeira data, o primeiro fato narrado aqui na questão é do dia 1º de janeiro de 2009, data hipotética. Não se deve levar em consideração essa data em relação a esse ano que nós estamos corrigindo, é uma peça apenas proposta para a correção dos alunos e treino. Cuidado, né? O examinador aqui já foi de certa forma maldoso em colocar o dia 1º de janeiro, sabedor que já é um feriado. Cuidado, porque o prazo decadencial, né, os 6 meses para a propositura da competente ação penal, já vai começar a correr a partir dessa data, independentemente dessa data ser ou não dia útil, feriado, enfim. Então, muita atenção para esse primeiro detalhe, né? Então, vamos ver o que ocorreu efetivamente nessa nossa primeira data, que é o dia 1º de janeiro, né? Então, ele publicou, né, no anúncio de página inteira, intimando a garota que devolvesse uma pasta contendo papéis importantes da empresa, sob pena de responsabilizá-la penalmente e civilmente. Vamos fazer uma parada para analisar a ocorrência, né, ou não de alguma infração penal. A princípio, né, nós podemos observar que aqui está mascarado o tipo penal da calúnia, que está prevista no artigo 138 do Código Penal. Porque a intenção do Richardson aqui foi justamente caluniar, sabedor ele, né, realmente rancoroso e vingativo, tentando prejudicar a moça, que simplesmente por não ceder às suas investidas, ele faz veicular falsamente uma notícia no jornal pedindo que ela devolvesse alguns papéis da empresa, sabedor que ela não os tinha furtado. Logo, está imputando a ela, né, a prática aí, possivelmente de uma apropriação indébita ou até mesmo de um furto. No caso, na questão, basicamente seria uma apropriação indébita que constitui infração penal, mesmo ele narrando, né, de uma forma, né, intimando a devolver, dá ensejo que se está intimando a devolver foi porque ela efetivamente subtraiu. Já incidindo no primeiro tipo, né, que nós podemos vislumbrar nesse problema, que é o da calúnia. Vamos seguir no problema. Num veículo de comunicação, essa calúnia foi veiculada aqui no dia 1º de janeiro, através de jornal. Uma outra observação se faz importante aqui, também em relação a outro fato por ele perpetrado logo em seguida, também vai ser em outro veículo de comunicação, aí vamos ver que é na televisão.
a questão, né, de não estar mais gozando de eficácia a lei de imprensa, né, que inclusive já foi tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então isso também tem que se observar, até porque senão a tipificação dos prazos são diferentes, né? Eram diferentes em relação à lei de imprensa. Então é um dado também importante em relação a esse questionamento. Vamos então para o segundo fato, que foi veiculado num veículo de comunicação em data de 2 de março de 2009. O outro fato aqui a ser ponderado, no dia 2 de março do ano de 2009. Vamos ver. Richards acusou publicamente a moça de ladra e que a empresa teve grande prejuízo, tá, com o suposto furto aí, ou apropriação indébita aí de Regina. Então, ele está imputando a ela, da mesma forma que na primeira hipótese imputou a ela um fato definido como crime, aqui ele está imputando a ela uma conduta, né, descrita aqui por ele na informação, não criminosa, mas que vai desabonar a conduta da pessoa. Estamos tratando de um crime aqui também contra a honra, já na modalidade de difamação, que está prevista no Código Penal, no seu artigo 139. Então já começamos a pontuar um outro delito aqui, do artigo 139 do Código Penal, que se trata da difamação. E, ademais, também ele, nesse meio de comunicação, que foi uma televisão, né, ele também ofendeu, né, a Regina, né, chamando-a de ladra. Né? A questão de chamar de ladra, outro crime contra a honra, capitulado agora no artigo 140 do CP. Repare a diferença da conduta perpetrada em relação à calúnia, que é imputar, sabendo ser falsa a imputação da prática do delito, e aqui a imputação, né, de um fato não descrito como tipo penal, mas imputando um desvalor moral daquela conduta. Aqui, ao contrário, há uma ofensa direta, né, que é a ofensa de chamar de ladra, né? Então, configurando o crime aqui, portanto, de injúria. Né? Injúria é ofensa direta. Aqui, quando ele chama de ladra, ele não descreve, né, diretamente qual foi o fato. Ele simplesmente veicula, né, e ofende a honra objetiva aí de Regina, né, configurando esse delito de injúria e mais a difamação. Prossegue ainda, segundo narra aqui, né, o problema, a garota se apresentou espontaneamente na delegacia da cidade, provado que esses dados supostamente roubados nunca existiram, né, e que a empresa só trabalha com dados digitais e as informações internas, quando impressas, eram disponíveis a todos os funcionários do setor onde trabalhava. A autoridade policial, convencida da falta de materialidade, né, do inquérito e da suposta apropriação indébita, né, remeteu o inquérito à autoridade competente, no caso o problema não diz, mas é o Ministério Público, o qual determinou o arquivamento deste feito, perfeitamente. Continua a questão, assim, em data de 4 de abril de 2009, outra data aqui que nos é relevante. Desconfie sempre quando o examinador vier efetivamente com as datas, muito possivelmente nesses intervalos vão estar delitos aí a serem analisados e tipificados. Lembrando que essa peça da queixa é a única que nós temos a analisar com olhos, né, quem está fazendo a prova da advocacia, com olhos de órgão acusador, porque é a única ação aí a ser proposta, porque é de iniciativa privada. Do contrário, teremos que olhar sempre, né, sobre a ótica de quem está sendo acusado, quem está sofrendo a imputação. Essa, ao revés, nós estamos olhando, né, com os olhos de quem sofreu aquele gravame e propondo a competente ação penal, que nesse caso aqui, como nós vimos, é a queixa-crime. Né? Queixa-crime é simplesmente queixa. Bem, então continuando em 4 de abril de 2009, em meio à festa tradicional da cidade onde estavam presentes dezenas de pessoas, Richardson, ao ver a outrora amada, disparou os seguintes impropérios, chamando-a de ladra. Novamente ele insiste na mesma conduta que nós já vimos a tipificação, e agora acrescenta também vagabunda. Então, nesse dispositivo aqui, novamente há a incidência do tipo do artigo 140, só que agora
com a menção as seguintes condutas: ladra e também vagabunda, ensejando, portanto, duas vezes a configuração do crime de injúria. Continuando ainda no problema, né, lembrando um detalhe importante também em relação a todos esses delitos que foram praticados. Esse aqui foi na TV e esse aqui ocorreu numa festa. Então, ambos em órgãos, em locais de fácil divulgação e abrangendo um grande número de pessoas, configura, né, a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 3º do Código Penal, para todos os delitos por ele praticados, que são uma calúnia, uma difamação e 3 delitos de injúria. Essa é a capitulação dos tipos penais aqui pelo pedido do problema. Então, continua a questão dizendo que Regina amealhou recortes de jornal, que foram justamente a comprovação desta situação jurídica, gravação do DVD do programa de TV onde ocorrem os delitos de difamação e de injúria, e ainda, né, juntou, né, o rol, né, de testemunhas presentes à festa, né, para poder fazer a comprovação dos outros 2 delitos de injúria, né, todos eles com a figura, com a causa de aumento de pena. Bem, e logo em seguida o examinador vai pedir, né, redija a peça profissional adequada ao caso. Nós já sabemos, né, que é uma queixa-crime, levando em conta que todas as provas foram apresentadas por Regina, além da procuração com poderes especiais. Outro detalhe, se a questão disser procuração com poderes especiais, não há que se fazer mais menção na necessidade de poderes especiais. Se o examinador não fizer menção, ou o aluno pode fazer, o que não é muito aconselhável, uma procuração com os poderes especiais, ou ainda, o que é mais oportuno e mais conveniente, na hora da assinatura, ele colocar advogado, né? Advogado, AB, enfim, para não haver identificação, e depois, logo em seguida, o nome da querelante, que no caso aqui do problema é a Regina, fazendo também menção da assinatura de ambos, né, o que dá a legitimidade na ausência dos poderes especiais. Tá? Cuidado com esse detalhe, porque para a propositura, né, da ação pelo procurador, há necessidade, segundo a regra esculpida no artigo 44 do Código de Processo Penal, a necessidade de procuração com poderes especiais. É um outro lembrete que não pode faltar. Então, ele pede para redigir a peça, né? Então, em relação à capitulação dos delitos, há sim outro detalhe, né? Que é aqui no pedido, que é para datar a peça do último dia de prazo aí possível para a propositura desta ação. Nós temos que observar que esse último dia de prazo possível vai precisar contar a partir do primeiro fato perpetrado, que foi justamente a primeira calúnia veiculada pelo jornal. Como foi no dia 1º de janeiro de 2006, o prazo decadencial aí é de 6 meses, né, segundo a regra do artigo 103 do Código Penal, contados a partir dessa data. Lembrando que passados os 6 meses, no dia que completa 6 meses, já decaiu do direito de apresentar esta queixa-crime. Então, fazendo a contagem aqui, nós vamos perceber, começando a partir desse dia, 6 meses, nós vamos terminar exatamente no dia 1º de julho. Né? Como o problema pede o último dia antes de decair esse direito, o último dia seria o dia 30 de junho. Tá? Detalhe também importante na datação da peça profissional, que aqui essas datas, obviamente, se fosse na presente data, já teria prescrito, né, efetivamente esse crime, mas em relação à data do problema, não estaria, não era essa a situação, até porque aqui a proposta era a propositura da ação penal. Então, vamos agora observar, né, em relação aí a conotação aí da peça, né, e a primeira coisa a ser observada aqui, que já resultaria em uma pequena discussão aí jurisprudencial, é a questão atinente à competência. Então, em relação à questão da competência, nós temos que prestar atenção que, em que pese que individualmente cada tipo penal aqui
violado pelo Richardson, daria ensejo à competência dos juizados especiais criminais, né? A somatório das penas aqui, né, da calúnia, da difamação e dos 3 delitos de injúria transbordam, né, os 2 anos, né, admitidos para as infrações penais de menor potencial ofensivo, que, de acordo com a regra do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, são todas as contravenções penais e mais os crimes, aqueles crimes, e que a lei comine pena máxima de até 2 anos, cumulados ou não com multa. Em que pese isoladamente cada delito satisfazer essa condição, no total, embora, né, concurso aí de crimes, na forma de concurso material, mais as causas de aumento de pena, vão transbordar esse valor. Essa questão, né, uma questão similar, já foi proposta em relação à prova do AB, ainda quando a prova era levada a efeito pela CESP, e o entendimento naquele momento foi de que a competência seria aí da vara criminal e não dos juizados especiais. Então, primeiro o endereçamento aí da questão, eu teria que colocar o endereçamento ao juiz necessariamente da vara criminal, tá? Da comarca de Santana. Até porque a questão faz menção, né, no fato, né, do município ser possuidor de comarca. Outro detalhe aqui é, primeiro, né, a narração,